Versão diz: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Eu não sei se você notou, mas o fio vermelho do nosso culto fala de perseverança. O nosso coração é enganoso, como Giovanni trouxe para nós. Mas Deus tem nos dado essa visitação, essa transformação, e a gente, mesmo que falhe muitas vezes, mesmo que se deixe levar pelo nosso coração que é enganoso, mas a perseverança é justamente quando você, mesmo que você tenha falhado, você possa chegar na presença do Senhor e você possa pedir perdão, e você possa ser perdoado, e você possa sacudir a poeira, e você possa continuar. Perseverança. Também foi falado de enfermidades. E nesse mundo nós estamos sujeitos desde o fio de cabelo, o último fio de cabelo até o dedinho do pé, a passar por enfermidades. E o que cabe a nós, recebendo do Senhor ou não recebendo do Senhor a cura imediata, como resposta à nossa oração, cabe a nós perseverarmos. Perseverança. Esse é o verdadeiro teste de durabilidade. Os anos passam, muitas coisas acontecem, e certas coisas, apesar de tudo, permanecem. Apesar de circunstâncias, há pessoas que permanecem firmes no Senhor. Durabilidade. E quem o nosso texto diz que permanece firme? Nosso texto diz que a casa dos justos permanece firme, permanecerá. Se você ler o Salmo de número 73, você vai perceber que ali o salmista está sofrendo algo que ele não deixa claro, mas alguma situação difícil que ele passou, um homem crente, um homem que andava com Deus, mas ao mesmo tempo ele olhava para fora, ele olhava para aquele que não andava com Deus, e ele via que ele prosperava. Parece que nada ia mal para ele. Parece que as coisas davam certas para ele. E ele diz: eu que sirvo a Deus aqui, estou sofrendo. E por vezes, queridos, essa ilusão, ela entra dentro da nossa mente, do nosso coração. O inimigo se aproveita da propaganda daquele que não anda com Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que isso é uma verdadeira ilusão. Essa é uma isca lançada pelo inimigo para nos enganar. E ele sabe que o nosso coração é enganoso. Porque você olha a pessoa e você tem a impressão que vai tudo bem com ela, mas você não convive com ela. Você não está no dia a dia dela. Você não conhece a sua vida, você não conhece o seu coração, você não sabe o que passa pela sua mente. E Isaías diz: para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Aquilo que você acha que é paz, que é tranquilidade, que é prosperidade, não é bem assim.
Então a grande pergunta é: quem permanece firme? E o salmista no Salmo 73, ele vai chegar à seguinte conclusão: de que os ímpios, eles são colocados em lugares escorregadios. Eles, na verdade, estão inseguros, eles estão, na verdade, a um passo da queda definitiva. Eles são colocados em lugares escorregadios, enquanto que o justo, diz o mesmo Salmo, que o Senhor o segura pela mão direita. Pela sua destra, ele sustenta o justo. E justo não no sentido de alguém perfeito, não de alguém que tem uma justiça em si mesmo, mas no sentido de alguém que crê. O justo é sustentado pela mão direita de Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos também Jesus terminando o sermão da montanha, usando uma comparação e falando dos dois construtores que construíram duas casas, e um construiu sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. E o que fez a diferença entre a casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha não foi a beleza da casa, não foi a aparência da casa, não foi a estética da casa, mas foi o fundamento da casa. A diferença é a durabilidade. A diferença não é a aparência, a diferença é a durabilidade, porque a casa do justo permanecerá. A areia, a casa da areia desabou, e a casa da rocha permaneceu. E, queridos irmãos, durabilidade fala de perseverança. Durabilidade fala de uma vida de continuidade na presença de Deus. Perseverança não significa apenas estar na igreja, mas significa ouvir a palavra, e mais do que isso, significa acolher a palavra, significa guardar a palavra no coração, significa andar à luz dessa palavra, significa obedecer a palavra. É isso que Jesus diz. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Não é apenas estar na igreja, mas é andar com Jesus. Andar firmado na rocha. Essa, meu irmão, minha irmã, é a tua verdadeira segurança. A minha verdadeira segurança não está em outras coisas desse mundo, porque outras coisas desse mundo vêm e vão. A nossa verdadeira segurança está em andar com Jesus. E Jesus disse que a semente que caiu à beira do caminho, as aves comeram. A palavra não permaneceu, a palavra foi arrebatada e ficou infrutífera.
A segunda semente caiu em solo rochoso, em solo cheio de pedras, e logo nasceu, mas como não tinha raiz, ela secou, e vindo o sol, vindo as provações, vindo as dificuldades, ela secou, ela murchou. E a terceira semente foi aquela que começou a crescer, mas houve algo que concorreu com ela, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocaram. Mas o último solo, e esse solo, eu e vocês somos chamados a servos, queridos, é aquele solo que recebeu a palavra, e a planta cresceu, e ela se desenvolveu, e ela frutificou, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Perseverança, durabilidade. Todas elas passaram por tempos bons, todas elas passaram por tempos ruins, todas elas passaram por momentos favoráveis e por momentos desfavoráveis. Mas a diferença é que esse último solo em que a semente caiu, permaneceu. Produziu fruto. Você tem ouvido a palavra de Deus? Amém? Que privilégio, irmãos, nós temos. Num tempo de tanto engano, num tempo de tanta superficialidade, você e eu temos o privilégio de ouvir a palavra. Você tem o privilégio de reter essa palavra, de guardar no coração essa palavra. Você tem retido essa palavra. Tem um pregador que diz que até o pó desse livro aqui é ouro. E você pode ter essa palavra no seu coração. Porque o profeta Ezequiel, ele disse que Deus faria uma aliança com o seu povo, que escreveria as leis, não mais em tábuas de pedra, mas na tábua do coração. E esse é um dos segredos da perseverança, é quando nós temos prazer na lei do Senhor. E nessa lei nós meditamos de dia e de noite. E meditar significa que você reteve essa palavra no seu coração, e essa palavra você carrega na sua vida, e quando você vive alguma situação, essa palavra vem à tona, essa palavra é alimento, essa palavra é meditação, essa palavra fortalece, essa palavra traz promessa, essa palavra faz você erguer a cabeça, essa palavra te sustenta. E quando você vai ficando cheio dessa palavra, também o contrário é verdadeiro, né? Quando nós meditamos na palavra, a gente leva um versículo, uma palavra, e a gente compara com alguma situação, a gente compara com o dia a dia, né? A gente olha uma árvore, por exemplo, igual o salmista, no Salmo 1, ele diz assim, o justo, ele é plantado à beira de um riacho, das correntes de água, e no seu devido tempo ele dá o seu fruto, as folhagens não murcham. Ou no outro salmo ele diz que o justo é como a palmeira,
Você então leva essa palavra e quando você olha alguma coisa do teu dia a dia, uma situação, alguma coisa da natureza, você medita na palavra, mas também o contrário, às vezes você está vivendo o teu dia a dia. Vive uma situação, vê algo da natureza, vê como é que é o coração humano e de repente vem uma palavra. O Espírito Santo está ministrando, está te ensinando. Porque o discipulado é a vida. O discipulado é quando a gente está aqui ouvindo a palavra, quando a gente está na célula, mas o discipulado também é quando você briga com o marido e com a esposa e tem que botar em prática o perdão. O casamento é altamente santificador. Quando você vive qualquer outra situação como essa que nós mencionamos, de um justo sofrendo, vendo o ímpio prosperando, fica confuso com aquela situação, mas de repente ele medita o Salmo 73 e cai em si e vê que aquilo é uma ilusão. Então, queridos, essa palavra que nos leva a perseverar, ela vai ser carregada no nosso coração durante a semana e ela também vai ser ministrada pelo Espírito Santo nos momentos mais corriqueiros do nosso dia a dia. Você ouviu a palavra de Deus, você reteve a palavra, então você terá essa marca. Durabilidade, perseverança. As suas folhagens não irão murchar. Você dará o fruto no seu tempo, no tempo certo. A casa firmada na rocha. Então eu não sei aquilo que você vive hoje, não sei as situações que você já viveu, aquilo que você ainda vai enfrentar, mas não tema. Não tema diante da tempestade. Não tema diante da dificuldade. Não tema diante do vento forte que bate, dos rios que transbordam, há uma rocha debaixo dos seus pés. Você não precisa olhar para si, esperando que a solução vem de você. A solução está mais abaixo, está ali onde os teus pés pisam. Pés debaixo da rocha, cima da rocha, firmados na rocha. Você pode ser frágil, você pode ser pequeno, você pode ser fraco, muitas vezes se sentir incapaz, inadequado, mas a rocha na qual você está firmada não é fraca. Não pode ser abalada. Talvez você viva situações favoráveis na sua vida, mas eu quero dizer para você, quando você viver uma situação desfavorável, quando tudo ao teu redor parecer dar errado, quando vier a enfermidade, quando vier a dificuldade, quando vier o problema de ordem financeira, profissional, lutas dentro da sua casa, você não está sozinho. Ele é que te sustenta com a sua mão direita e você permanecerá, haverá durabilidade, você vencerá o teste do tempo. Quantas lutas você já atravessou até aqui? Você lembra de uma que foi difícil, foi dura?
Quem te sustentou? Foi Deus. Ele esteve contigo, Ele te sustentou. E quando você vivia aquilo, parecia tão difícil, parecia, Senhor, eu não vou aguentar isso. Mas aquilo passou. E agora você olha para trás. E você ri. E você diz assim, se eu soubesse que eu venceria, eu não teria me angustiado tanto. Se eu dissesse para você que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E mais, a palavra de Deus diz que aquele que começou em você, aquela boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está num processo, eu estou num processo, numa caminhada. E às vezes a gente está olhando demais para aquilo que está fora de nós e a gente esquece de ver as coisas que Deus está fazendo dentro de nós. Porque Deus está fazendo algo lindo, maravilhoso, transformador. O Espírito mora em você, mora em mim. Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu ser o nosso amigo, nosso advogado, nosso conselheiro, nosso fortalecedor, o nosso consolador. Ele habita em nós, Ele é o Deus bendito que mora em nós, que nos sustenta. Ou você estava caminhando e de repente tropeçou, falhou, e aí vem aquela voz do inferno dizendo para você assim, ele desistiu de você. Você não é digno. Não, queridos, ele não desistiu, porque o seu amor é duradouro. O seu amor é perseverante, o seu amor é insistente, a sua misericórdia dura para sempre. Ele empenhou a sua palavra, Ele entregou o seu Filho por você, Ele te ama, Ele não desistiu, Ele te perdoa e Ele te restaura e Ele te põe de pé. Sem contar, e com isso eu vou encerrar, com a eternidade. Existe um sistema de pensamento que é enganoso, que só leva em conta o aqui e o agora, e que não pensa nas consequências eternas de uma vida sem Deus. Esse sistema no qual nós vivemos todo dia, no qual nós estamos inseridos, é um sistema enganoso. Existe um sistema econômico que também é enganoso, que faz você pensar que você precisa desfrutar muitas e muitas coisas que o teu coração deseja, você deve dar tudo que o teu coração deseja, e para isso você deve trabalhar mais, se esforçar mais, para poder ganhar mais, para poder ter aquilo. E as pessoas passam andando na esteira sem ter tempo para Deus, sem ter tempo para orar, sem ter tempo para a família. É um sistema enganoso. Sendo que nós estamos caminhando para a eternidade. Existe um sistema religioso enganoso, que leva apenas a sério a vida externa, a busca nos ídolos, naquilo que dá segurança. Mas existe uma eternidade. E a verdade é essa: cada pessoa
ou passará a eternidade junto com Deus no céu, na glória eterna, ou passará a eternidade longe de Deus, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Essa é a realidade. E nós estamos aqui, queridos, para viver com esse Deus, dependendo desse Deus, esse mesmo Deus com quem nós vamos passar a eternidade. Mas os ímpios não estão firmados em Deus. A Bíblia diz que a sua memória logo, logo será esquecida, apagada, não serão lembrados, passarão como a palha. Os brilhos desse mundo passarão. E que a minha e a tua oração nessa noite seja: Senhor, eu sei que eu sou fraco, mas Cristo é a rocha mais alta que eu. Nele os meus pés estão firmados para sempre. E eu jamais serei abalado. Amém?